L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Bora lá, minha galera, meu povo, minha pova. Tá começando aí mais um episódio de Pra Acabar com o Juízo, seu podcast semanal de leitura do Antiédipo, episódio 215. Caraca, tô sintonizado em ser até qualquer episódio. Eu tenho a impressão que semana passada não gravei, ou gravei, já não lembro mais, mas estamos aí. Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo tranquilo. Tô tentando levar essa coisa, tô tentando organizar minha agenda. Feriados estão bombando aí, agora foi Tiradentes, semana que vem tem feriado do Dia do Trabalhador, Dia do Trabalho, da Trabalhadora, da Trabalhadora. Será que vai rolar a escala 6x1 aí, o fim da escala 6x1 nessa sexta, quer dizer? E dia 2 de maio, o dia mais louco em Minas Gerais, dia 2 de maio, no sabadão, vai rolar Shakira, né, cara? Shakira! Tava conversando com minhas amigas, agora que o Big Brother acabou, né? 2026 é meio um ano facultativo, né? Engraçado, assim, tá meio na doideira. Muito feriado, muito enforcamento, assim, né? E muita coisa pra distrair. Isso também tá difícil, assim, de gravar um podcast. Enfim, não tem muito tempo, que daqui a pouco tem um atendimento. Ah, putz, esqueci só de colocar meu brinco. Mas ele tá na mochila, pensei que eu tinha perdido ele. Não tem muito prólogo hoje, porque pouco tempo. Não é cronômetro, é alarme. E no alarme a gente vai colocar até 5h58. Nossa, tem que dar um recado pra galera. Caraca, eu tô muito distraído, velho. Eu quero largar o celular, largar as redes sociais, cara. Eu tô me sentindo muito distraído, assim, com muita coisa pra fazer e distraído. Não serve pra nada esse negócio, bicho. Beleza, anotado aqui. Enfim, do nosso assunto aqui, que é o antiético, faz um tempo que já é o nosso assunto, a gente está agora na seção 4.4, primeira tarefa positiva da esquizoanálise, e mais especificamente no parágrafo 4.4.1, a produção desejante de suas máquinas, que está bem legal, né? Eu lembro que está bem legal. A minha dúvida é se tem a seção da segunda tarefa positiva 4.5, tem? Tô adiantando aqui só para ver isso aqui. Ah, tem. 4.5, segunda tarefa positiva da esquizoanálise. Aí depois vai até... Esse capítulo 4 é muito legal, principalmente quando entra nessa parte assim, né? Esquizoanálise prática e pragmática esquizoanalítica, né? Acho que é o 4.5, será que é o último? O 4.5 é a última sessão, se eu não me engano. Que é bem extensa, na verdade. A segunda tarefa positiva. Beleza. Então a gente tá na primeira. Dito isso, página 427 é um paragrafão, né? E aí lá no meio mesmo, bem no meio, você contar de cima para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Na 18ª, se eu não contei errado, da página 4, na 18ª linha da página 427 tem aqui as máquinas desejantes. Aí eu vou daqui. As máquinas desejantes têm como peças os objetos parciais. Os objetos parciais definem a working machine, ou as peças trabalhadoras, mas num tal estado de dispersão que uma peça não para de remeter a uma peça de uma máquina totalmente distinta, como o trevo vermelho e o zangão, a vespa e a orquídea, a buzina da bicicleta e o cu do rato morto. O que depois eles vão falar muito dos agenciamentos de corpos, né? Isso que agencia corpos muito distintos, né? Que são eles mesmos outros agenciamentos. Mas não nos apressamos a introduzir um termo que seria como que um falo estruturando o conjunto e personificando as partes,
unificando e totalizando. Ou seja, a própria máquina, né, não é esse termo estruturante. Por toda parte, a libido como energia de máquina, de modo que nem a buzina nem o zangão têm o privilégio de ser um falo. 2 pontos. Este intervém apenas na organização estrutural e nas relações pessoais que daí derivam, em que cada um, tal como o operário convocado para a guerra, abandona suas máquinas e se põe a lutar por um troféu que é um grande ausente, havendo para todos uma mesma sanção, uma mesma ferida irrisória, a castração. Toda esta luta pelo falo, esta vontade de potência mal compreendida, representação antropomórfica do sexo, toda esta concepção da sexualidade é que horroriza Lawrence, precisamente porque ela é tão somente uma concepção, porque ela é uma ideia que a, entre aspas, razão impõe o inconsciente e introduz na esfera pulsional, totalmente alheia à formação dessa esfera. O que quer dizer, né, que não há uma unidade estruturante, né, nem faltante, nem fálica, né, fálica castrada, né, que é uma ideia muito psicanalítica com relação à falta, mas na verdade há aqui um exemplo de arranjos de objetos parciais pelas máquinas desejantes, né? Como se coloca aqui, as máquinas desejantes têm como peças os objetos parciais. Essa é a primeira parte aqui que eles estão colocando, né? Que de alguma forma remete lá ao capítulo 1. E esses objetos parciais, eles não são faltantes, né? Eles são peças de máquina, eles são composições de agenciamento, são coisas que estão funcionando. Nessa lógica aqui que a gente estava conversando, de uma pragmática, são algo em funcionamento. Onde nada falta, mas algo se produz porque algo está funcionando. É uma mudança de concepção, né? Uma mudança de perspectiva mesmo. É aí que o desejo é apanhado numa armadilha. É especificado no sexo humano, no conjunto molar unificado e identificado, né, a partir desse lugar do falo e da castração. Mas as máquinas desejantes, minha dicção não tá bom, né? Mas as máquinas desejantes, ao contrário, vivem sob o regime de dispersão dos elementos moleculares. Ó, essa é a ideia, não se submete aos conjuntos molares, né? As máquinas desejantes, ao contrário, vivem sob o regime de dispersão dos elementos moleculares. E não se compreende o que são os objetos parciais se eles forem tomados como partes de um todo, ainda que despedaçado, e não vistos como elementos moleculares. Como dizia Lawrence, a análise não tem de se ocupar com o que quer que seja que se assemelhe a um conceito ou uma pessoa. Entre aspas, as relações, por assim dizer, humanas não estão em jogo. D.H. Lawrence, na psicanálise inconsciente. É interessante, né, como Lawrence, o escritor Lawrence, por que ele tem interesse pela psicanálise, né? Ela deve ocupar-se apenas, exceto na sua tarefa negativa, dos agenciamentos maquínicos. Aí, viu que legal? Quando eles já vão falar de agenciamentos maquínicos, né? Aqui já estão trazendo ideia dos agenciamentos apreendidos no elemento de sua dispersão molecular. Agenciamento também como algo que funciona, né? Uma junção, uma assemblagem, um conjunto que funciona, né? Eu entendo assim. E faz conjunto porque funciona, não é que é porque é um conjunto que funciona, é porque funciona que faz conjunto, né? É engraçado isso. Eu quero saber aqui sobre o escritor D.H. Lawrence. O Lawrence, cara bonito o Lawrence, barbudinho. Aqui fala que o Lawrence morreu em 1930, ele viveu de 1885 a 1930, ele não viveu muito, né? Viveu 44 anos. Ele é inglês, né? Engraçado que é isso, ele morre antes do Freud e ele tem críticas à psicanálise. Olha que legal, e aqui na Wikipédia em português mesmo tem uma referência que é o Deleuze e Guattari. Olha que legal, os filósofos de Deleuze e Félix Guattari encontram na crítica de Lawrence, faz de Sigmund Freud, apesar da inconsistência dos escritos filosóficos do escritor, um importante precursor de relatos anti-edipianos no inconsciente. Que legal, cara. O Lawrence foi um escritor inglês, cuja carreira abrangeu vários gêneros, incluindo romance, poesia, teatro e crítica literária. Suas obras modernistas exploram a modernidade, a ação social e a industrialização, ao mesmo tempo em que exaltam sexualidade e vitalidade. Entre seus romances mais controversos estão The Rainbow, Arco-Íris, Woman in Love, Mulheres Apaixonadas, e Lady Sheridan's Love, uma amante legítima, que enfrentaram um processo de censura devido às suas representações audaciosas da sexualidade e uso de linguagem explícita. Além de escritor, também era pintor. Ele se exilou voluntariamente,
Sua obra era vista por alguns como de gosto duvidoso ou pornográfica. Caramba, que interessante, cara. O que eu li do Lawrence? Eu li alguma coisa do cego, quer ver? Há muito tempo. Eu não lembro de achar muita coisa. Caramba, o Psicanálise e o Inconsciente, Fantasia do Inconsciente de 1921 e 1922. Interessante, né? Muito contemporâneo ao Freud, assim. Ah, ele tem os escritos sobre o Apocalipse, que ele tem livro de viagem, que legal. Caramba! Esse livro dele sobre o Apocalipse, o Deleuze comenta. O Cego, The Blind Man. É um conto dele. Eu não lembro de gostar, cara. Eu não lembro de pegar muito assim. Tem aqui, ó, O Cego e Outros Contos. Será que foi esse que eu peguei? Acho que foi, que é da Edra. Caralho, tá... Ah, não, tá 35. Curioso, cara. Pô, tá aí. Leon Lawrence em algum momento. Esse livro de Lawrence sobre a psicanálise. Ele tem em português? Existe pela editora... é um escrito pequeno, de 46 páginas. Engraçado, tá no Kindle Unlimited aqui. Não tô vendo editora. Ah, tá, Cultura e Barbárie. Não vi capa comum. Tá, pra gente procurar depois essa parada. Legal. De quando é essa tradução? De 2020. Interessante. Tá, beleza, me dispersei aqui no Lawrence, mas é porque realmente não... A gente pega os romances do Lawrence para ler aí quando a gente tiver tempo nessa vida. Teremos tempo nessa vida? Essa é a dúvida. Seguindo então. 4.4.2 Estatuto dos Objetos Parciais. Então, trouxeram aí, né? Já os objetos parciais são as peças das máquinas desejantes. Portanto, voltemos mais uma vez à regra de Serge Leclerc, que Serge Leclerc soube enunciar tão bem, apesar de ter visto aí apenas uma ficção em vez do real desejo. 2 pontos. As peças ou elementos de máquinas desejantes podem ser reconhecidos por sua mútua independência, pelo fato de que nada em uma peça deve depender ou dependa de algo na outra. Elas não devem ser determinações opostas de uma mesma entidade. Isso. Nem diferenciações de um ser único, como masculino e feminino no sexo humano, mas coisas diferentes ou realmente distintas, seres, entre aspas, distintos, como encontramos na dispersão do sexo não humano, o trevo e o zangão. Enquanto a esquizoanálise não chegar a esses díspares, ela não terá encontrado ainda os objetos parciais como elementos últimos do inconsciente. É nesse sentido que Leclerc denominava corpo erógeno, entre aspas, o corpo erógeno, né? Não um organismo despedaçado, mas uma emissão de singularidades pré-individuais e pré-pessoais, uma pura multiplicidade dispersa e anárquica, sem unidade nem totalidade, cujos elementos são soldados, colados pela sua distinção real ou pela própria ausência de liame. Como as sequências esquizoides beckettianas, 2 pontos, pedra, bolsos, boca, um sapato, um fornilho de cachimbo, um pequeno pacote mole não determinado, uma tampa de campainha de bicicleta, uma metade de muleta. 3 pontos, parênteses e aspas. Se topamos indefinidamente com o mesmo conjunto de puras singularidades, pode-se pensar que nos aproximamos da singularidade do desejo do sujeito. Fecha aspas, fecha parênteses, ponto, nota de rodapé 39. Seja Leclerc, La Réalité du Désir. Seminários Vincent e Seminários Vincent, 1969.
Cara, o Leclerc ele dava aula em Vincennes, né? Onde dava aula o Deleuze, interessante. Oposição entre o corpo erógeno e o organismo. Desculpa, eu vou fazer outra busca aqui. Porque eles mencionam muito, né? E o Leclerc é um lacaniano, né? Não é? Serge Leclerc. O Leclerc tem uma cara de tiozão. Caraca. Um analisando do Lacan. Antes de ser Leclerc, ele é Lipschutz. Ele é de Estrasburgo, morreu em 94. Foi o primeiro discípulo analisando Lacan, que destacaria por estabelecer sua própria teoria psicanalítica. Tá bom. Olha que legal, o Leclerc fundou com Lacan e com a Françoise Doutor, ou Douto, né? A Sociedade Francesa de Psicanálise, né? Que legal. Tá. Ele lida com as psicoses também. Na Amazon tem Psicanalizar, O País do Outro, Escritos Clínicos. Aí uns negócios em francês. Mata uma criança. Como é que é o nome mesmo? Do livro que eles mencionam aqui é A Realidade do Desejo. Será que o Psicanalizar, porque quando eu procurei aqui no PDF apareceu o Psicanalizar. Eu tô na dúvida se o Psicanalizar eu acho que, apesar de que acho que é menor. Se o Psicanalizar é A Realidade do Desejo. Não, acho que o Psicanalizei, eu psicanalizei mesmo. Achei numa loja aqui gringa de... Não sei nem se achei, tá abrindo aqui ainda. Mas enfim. Depois a gente dá uma rateada aí. Nem capa apareceu, assim, desse Realidade do Desejo. Que engraçado, cara. A gente tenta achar esse texto aí. Ó, achei até um artigo, apareceu aqui um artigo do Frederico Lemos, Entre o Processo da Produção Desejante e o Risco do Colapso, a Ética do Antiédipo. De quando é esse texto? De 21, da revista Trágica. Forte abraço, Frederico! Deixa eu terminar aqui, né? Porque a gente já está terminando. Será que vai dar tempo? Acho que vai. É claro que se pode sempre instaurar ou restaurar um liame qualquer entre esses elementos. 2 pontos. Liames orgânicos entre os órgãos ou fragmentos de órgãos que eventualmente façam parte da multiplicidade. Liames psicológicos e axiológicos, o bem, o mal, que remetem finalmente às pessoas e às cenas das quais esses elementos são tirados. Liames estruturais entre as ideias ou os conceitos que lhes podem corresponder. Que eles estão muito tateando, que já vai parecer bem forte no Platão, né? Não canso de dizer isso. Mas não é sob este aspecto que os objetos parciais são os elementos inconscientes. E nem sequer podemos aceitar a imagem que deles propõe sua inventora, Melanie Klein. Então eles dispensam a ideia kleiniana dos objetos parciais, né? Que estão muito no campo da fantasia, né? É que, como órgãos ou fragmentos de órgãos, eles de modo algum remetem a um organismo que funcionaria fantasmaticamente, como unidade perdida ou totalidade por vir, né? Que buscaria uma integração em funcionamento, que está dentro da ideia kleiniana. Sua dispersão nada tem a ver com uma falta. Ela constitui, isso sim, o seu modo de presença na multiplicidade que eles formam sem unificação, sem totalização. É isso, cara. Se a gente ler com essa chave que eu estou oferecendo, acho que é isso. O que faz funcionar, né, do pragmatismo
eles não são algo que nem faltante nem de uma totalidade, né? Vou repetir, sua dispersão nada tem a ver com uma falta. Ela constitui, isso sim, o seu modo de presença, olha que interessante, na multiplicidade, que eles formam sem unificação nem totalização. É um modo de presença, interessante isso, né? Modo de presença dos objetos parciais. Como que eles se arranjam, né? Como que eles fazem funcionar. Deposta toda a estrutura, abolida toda a memória, anulado todo o organismo, desestratificado, né? Desfeito todo o lime, eles valem como objetos parciais brutos, peças trabalhadoras dispersas de uma máquina também dispersa. Em suma, os objetos parciais são as funções moleculares do inconsciente. Que antes eles tinham colocado aqui, né? Cadê? As máquinas exigentes têm como peças os objetos parciais, então tem como peças as funções moleculares do inconsciente. Eis porque, quando há pouco insistíamos na diferença entre as máquinas exigentes e todas as figuras de máquinas molares, pensávamos certamente, as máquinas molares, tanto as técnicas quanto as sociais, pensávamos certamente que umas estavam nas outras e não existiam sem elas, mas tínhamos de marcar a diferença de regime e de escala entre as duas espécies. Então aí existe uma diferença de regime e de escala, né, entre molar e molecular, e a diferença de regime eles tinham falado lá do começo, né? Igualdade de natureza e diferença de regime entre as máquinas desejantes e as máquinas sociais e técnicas, né? Entre as máquinas moleculares e molares. Legal! Vai fazendo sentido, né? O começo do livro vai começando a fazer sentido. Vai fazendo mais sentido ainda, né? Que bom que a gente já tinha antecipado isso um pouco. Galera, deu meia hora de ir aqui, episódio curtinho, no tempo certo, né? Episódio justo, no tempo justo. Se quiser vir aqui ler, vamos tentar organizar as coisas. Eu juro que semana que vem tem feriado, né? Eu vou tentar organizar um pouco a vida a partir desse final de semana. Eu subi o Pico das Agulhas Negras, cara, foi uma doideira. Nossa senhora, subi umas pedras íngreme lá, nada a ver. Tirei umas fotos bonitas, mas puta que pariu, passei cagaço. Choveu granizo, eu esqueci de contar isso, velho. Choveu granizo na hora que a gente tava lá em cima da montanha. Puta que pariu, muita doideira. Enfim, quiser vir gravar aqui, a gente tenta organizar essa patota, beleza? Um beijo, até a próxima.